Graça e paz de Cristo sobre a sua vida. Estamos começando mais uma aula de apologética cristã prática. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos o teu santo nome. Pedimos que o Senhor venha nos dirigir, nos orientar nesse momento que começamos mais uma aula. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a tua palavra conforme o Senhor deseja. Não conforme nós queremos ou outros queiram, mas conforme o Senhor deseja. Ó Espírito Santo, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para compreendermos, aceitarmos e praticarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que eu faço essa oração. Amém. 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 Vamos lá então. Hoje nós pegamos a segunda parte das nossas aulas e vamos pegar na questão de origens, onde e quando começam as heresias. Vamos abordar alguns pontos aqui, sempre lembrando que é muito importante você estar com a sua apostila em mãos. Se você puder imprimir, imprima. Se não puder, usa a melhor forma que você puder criativamente, ok? Faça a leitura, é muito importante. Eu estou aqui mencionando as páginas exatamente para a gente ganhar tempo nos nossos estudos, né? Então, onde e quando começam as heresias? Vamos ler Tiago 1:22, que está aí embaixo projetado. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu estou lendo na Bíblia Revista e Atualizada, né? Então, as heresias elas começam primeiro na mente do diabo, né? O diabo ele tem essa característica de trazer, de promover heresias, né? Então, o inimigo, ele trabalha fortemente para isso. Desculpa aí, eu não estava projetando o texto de Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, hoje vamos abordar esse tema aí na página 59 em diante, onde e quando começam as heresias. O inimigo, ele é o pai da mentira, né? Então, sempre, mesmo que alguém já disse que até quando o diabo diz a verdade, ele está mentindo, porque lá na frente ele vai mentir, vai desvirtuar as coisas. E se a gente olhar para o Jardim do Éden, para Adão e Eva, a gente vai ver que isso é verdade. Mas se olharmos para nós, se eu olhar para mim e você olhar para você, nós vamos ver que o inimigo ele tem essa característica de querer nos enganar. E ele sabe enganar, sim, ele sabe enganar. Tá? Ele é o pai da mentira. Penúltimo parágrafo aqui da página 59, nós estamos em guerra espiritual, batalha espiritual, né? Ela é contra o inimigo de Deus e nosso inimigo. Por isso devemos evitar debates que não vão edificar a igreja de Cristo. É uma guerra que se vence com armas espirituais, vitamina B, O, C, A, que denominam de o cristão boca, Bíblia, oração, comunhão, amor ao próximo por meio da igreja de Cristo, que busca adoração a Deus, o amor a Ele, né, que faz essa busca de sempre estar levando o amor de Cristo. Então as heresias, né, e elas surgem da mente do diabo, mas também, número 2, na página 60, na mente de líderes denominacionais não espirituais, ou seja, são pessoas que são carnais, pessoas movidas pela carne, movidas pelo poder. Então, infelizmente também, as heresias surgem de pessoas assim, que às vezes até são pessoas que estão na liderança, né? É, algumas delas também, elas podem até estar numa condição de negar a divindade de Jesus Cristo, negar que ele é Deus, tratá-lo simplesmente como um ser humano, um líder qualquer, uma pessoa que passou aqui pela terra um dia desses aí, né? Um cristão deve buscar relacionamento profundo e íntimo com Deus através da vida abundante, cheia do Espírito Santo que Jesus Cristo oferece, né? E essa experiência, ela sempre tem que ser provada à luz da palavra de Deus. Ela não pode ser provada simplesmente por ser provada de qualquer forma que a gente achar que é o buscamos e tá bom e tá tudo certo, porque a experiência é nossa e ninguém pode falar nada. Não, né? Então, onde surgem as heresias? Número 3, na página 61. Na mente de crentes carnais.
né? As heresias surgem porque há público para elas. Existem muitas pessoas que não estudam a Bíblia e não atendem à sua liderança. Vivem comendo em outros pastos, na internet, no rádio, na TV, visitando outros cultos e assim por diante. São crentes carnais, né? Olha, todos nós precisamos analisar a nossa vida, ver como que está. Tem muita gente que gosta de ir em tipo de restaurante assim, self-service, que você escolhe a comida à la Fontaine, à sua vontade, e aí você fala, comi à vontade, que não sei o que lá e tal, agora tô passando mal, sabe? Muitas vezes um arrozinho, um feijão, um ovo frito faz mais bem do que determinadas comidas. É isso que eu estou falando. Não sou contra você comer uma variedade de comida. O que eu quero dizer é que existem pessoas que às vezes dizem que estão seguindo a Jesus, mas come num pasto, come no outro, come num pasto, come no outro, vive aquela diversidade tão grande por causa da sua carnalidade, nunca está satisfeito. Eu e você precisamos estar atentos quanto a isso. É uma grande preocupação da minha parte e deve ser da sua parte. Esse negócio de ficar buscando coisas diferentes demais. Surge na mente e no coração do incrédulo, até mesmo. Tem pessoas que não creem em nada, mas o inimigo trabalha na vida delas também para trazer mal e novas heresias. Surge, número 5 na página 62, pela insatisfação. Cuidado, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que devemos procurar estar atentos e contentes em todas as coisas. Tem gente que se acendeu a luz da igreja, acha ruim. Se apagou a luz, achou ruim. Pintou de uma cor, achou ruim. Pintou de outra cor, achou ruim. E até, meio que seja feita a vontade dela, não ficou do meu gosto. Peraí, onde que surgem as heresias? Onde que surgem as seitas? Da insatisfação. Por quê? Porque as pessoas estão procurando fazer sua própria vontade. O inimigo tem usado, página 63, segundo parágrafo, a insatisfação, irmã gêmea da emoção para a produção de heresias. É isso mesmo. A insatisfação e a emoção andam juntinhos. Tem muita gente que fala, hoje eu não senti nada no culto. O pastor, o pregador não estava iluminado, eu não senti nada. Por quê? Porque a pessoa já tem uma disposição de estar insatisfeita. Olha, quando você chegar no culto, procure chegar antes no templo. Vá fazer a sua oração. Pode ser assentado, ajoelhado ou em pé. Mas se concentra em Deus e ora ao Senhor. Fala, Deus, fala comigo. Eu vim ouvir a tua voz. E eu vou estar satisfeito, vou estar satisfeita em ouvir a tua voz. Usa quem vai estar no louvor, na pregação, em todas as áreas da igreja, para edificação da igreja. Usa, Senhor, e que a minha vida também seja edificada. Assim, nós estaremos trabalhando o nosso coração, deixando o Espírito Santo trabalhar e possivelmente não haverá heresia em nosso coração. Onde que surgem então as heresias? Número 6, na página 63. Pelo interesse por este mundo, por fama, por ênfase no reino pessoal, ou seja, terreno, né? Então, tem muitas pessoas que têm sucumbido à paixão por este mundo, a paixão pelo sucesso, por serem famosas, por serem os grandes pregadores, os grandes músicos, as grandes pessoas de destaque naquela denominação religiosa, e aí aquele negócio o inimigo vai alimentando. Cuidado. Aí está surgindo seitas, estão surgindo heresias, coisas que realmente vão distanciando de Deus e da sua palavra. Número 7, pela falta de leitura, pela falta de meditação e aplicação bíblica, ou seja, aplicação na própria vida. Tem pessoas que quando pegam um texto bíblico para ler, falam, se fulano de tal souber disso que vou falar com ele. Serve primeiro para você. Todo pregador, toda pessoa que lê a Bíblia, a palavra de Deus, tem que pensar, primeiro que tem que servir para mim. Se não servir para mim, não serve para o outro. A meditação na palavra de Deus, ela está ligada ao amor que a gente tem a Deus e a palavra dele. Então, quando a gente para meditar, para refletir e para procurar praticar a palavra de Deus, então automaticamente a gente vai estar sendo satisfeito e não haverá espaço para heresia. Número 8, pela falta de oração ou pelo exagero em só orar e não vigiar. Exatamente isso. Tem pessoas que elas trazem heresias porque só vivem orando, só orando, 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 mas não pratica. E também não vigia.
Tá vendo? Oração é uma coisa ruim? Não é. É o contrário, é uma coisa muito boa. Mas tem pessoas que oram e não têm amor nas suas palavras. Não tem amor. Devemos avaliar o nosso coração, nossas atitudes de oração diante de Deus e pedir para Deus, Deus, eu vim aqui rasgar o meu coração, colocar a minha vida diante do Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda em nome de Jesus. Mas também, as heresias surgem, página 66, pela inclinação para o mal, número 9, né? Então, a palavra que aparece no Novo Testamento significando seita é traduzida como partidos, facções e heresias. Traz a ideia de inclinação para o mal, para a divisão, né? No passado, seita significava inclinação a uma escola de pensamento, grupo que se separa. No Novo Testamento, tem o sentido de divisão, ruptura com um grupo. As seitas judaizantes consideraram erroneamente o cristianismo como seita. Por que foi errado considerar o cristianismo como seita? Né? Porque, na verdade, o cristianismo é uma. Nós defendemos que o cristianismo é a verdadeira religião. Mas quando a gente fala de cristianismo, existem N denominações religiosas. E algumas se dizem cristãs. E aí que está a diferença. Algumas que se dizem cristãs, na verdade, não são cristãs. Por quê? Porque elas têm uma inclinação para o mal. Ou seja, onde a Bíblia diz sim, muitas vezes eles dizem não, outras vezes eles dizem talvez, mas não ficam com a Bíblia, com a palavra de Deus, como inspirada pelo Espírito Santo. Número 10, onde que surgem as heresias? Na vida de pessoas boas, mas sinceramente erradas. Eu coloquei aqui o sincericídio. Né? O que seria o sincericídio? Uma palavra nova que eu estou trazendo aqui para cada um de nós. Né? O sincericídio é aquela pessoa que é sincera demais, mas pode estar errada. Tome cuidado. Às vezes você acha que você está certo porque você está buscando isso, aquilo, outro, mas de repente você está sendo, mesmo sendo sincero, você está errado. Nós encontramos muitas pessoas que seguem determinadas religiões, determinadas práticas, eles têm o costume de determinadas práticas porque aprenderam daquele jeito, e a gente vai conversar com aquelas pessoas e a gente vê que são sinceras, mas acaba sendo um suicídio, sincericídio. Né? Por quê? Porque a pessoa está morrendo, na verdade, e ela não vai ser aprovada por Deus. Né? Ela muitas vezes segue conselhos que a sua família que deu. E na página 70 temos o exercício. Temos aí um exercício então, e eu convido você a fazer esse exercício, praticar o exercício e passar para nós a resposta. Ok? Vamos para a nossa próxima aula. Já começando aqui, na próxima aula, o número 5, Descobrindo hereges e suas heresias à luz de Mateus 23. Essa aula ela é menor, mas ela vai abranger aqui um ensinamento muito importante. Eu sempre falo, se você quiser descobrir uma seita, é só ler Mateus, capítulo de número 23. Né? É, Quando a gente estuda teologia, tem uma matéria chamada hermenêutica. Essa matéria significa, o resumo dela seria, o conceito dela seria, a Bíblia interpreta a própria Bíblia e não se contradiz. O que quer dizer? A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Ela entra em unidade consigo mesma. E não há divergência nenhuma. Não tem divergência na Bíblia. Ela é a palavra de Deus e ponto final. É assim que é e ponto final. Então, muitas seitas, terceiro parágrafo aqui, na página 71, iniciaram seus movimentos trazendo declarações de novas visões e revelações, e outras com boas intenções. Seja qual for a forma, o inimigo está por trás de todas elas quando há incoerência teológica. Grifo final desta palavra para destacar que Deus e sua obra caminham na base da lógica e não o contrário. Por isso que é teológica. Tel, Deus, lógica, estudo de Deus. Mas eu quero pensar em lógica também como razão, porque ninguém vai estudar um negócio que não faz sentido. Né? Então nós buscamos seguir a Deus. As descrições de Mateus 23, elas devem ser levadas muito a sério. Sabe por quê? Porque Mateus 23 é Jesus que está falando com as seitas ali. Olha, isso aqui é hiper importante. Você precisa prestar atenção nisso. Leia Mateus 23 e você vai ver ali várias vezes Jesus sendo duro, muito duro mesmo, com as seitas, com as falsas religiões. Por exemplo,
Em Mateus 23, ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Por quê? Que Mateus 23 é um texto muito interessante, porque Jesus, nesse texto bíblico, vou projetar aqui para você. Na aula passada a gente não foi possível compartilhar, mas agora é possível, né? Então, em Mateus 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha como que é o ensino de Jesus. Por exemplo, as seitas elas falam assim: o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. E aqui nesse texto bíblico está bem claro, meu querido, minha querida, que não é uma questão simplesmente do Antigo Testamento. O dízimo é uma questão também do Novo Testamento. Eles gostam de falar que o dízimo é uma questão da lei, né? É uma questão da lei. E não é simplesmente da lei, porque o dízimo é antes da lei. Antes de existir a lei, já tinha o período da lei, já tinha o dízimo. Melquisedeque, Abraão, a gente vai ver ali que tem dízimo. Em Hebreus também vai falar sobre dízimo. E agora são as palavras de Jesus, ele fala assim: vocês, hipócritas, falsos, líderes religiosos, vocês entregam dízimo, entregam oferta, trazem suas contribuições, e vocês estão certos em fazer essas coisas, entregar o dízimo, serem fiéis aqui com os dízimos, com as ofertas, mas vocês devem continuar fazendo essas coisas. Continue entregando o dízimo, doendo, da hortelã, do cominho, mas não deixa outras coisas de lado. Quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fé. Então vocês devem continuar fazendo essas coisas, dízimo, oferta, contribuição, mas não deixem de lado a justiça, a misericórdia e a fé. Então, uma seita que se diz defensora da palavra de Deus e é contra o dízimo, ela está errada, 100% errada. Existem seitas espalhadas pelo Brasil afora que enfatizam bastante essa questão. E o inimigo que faz isso, sabe por quê? Porque, entre aspas, toda pessoa quer entrar numa religião que ela não tem que pagar nada, entre aspas, pagar, né? Por quê? Porque essa pessoa, na verdade, ela não está buscando a vontade de Deus, ela quer só um grupo para se enquadrar ali, para fazer parte e assim por diante. Essa não é a vontade de Deus. A gente tem que colocar a vida diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, que eu não seja assim. Por isso, no versículo 24, ele diz: guia cegos que quais o mosquito engolis o camelo. Né? Guia cegos que quais um mosquito e engolis um camelo. Olha, o que diz a palavra de Deus? O que isso quer dizer? As seitas, elas têm facilidade de proibir coisas pequenas e deixar passar coisas grandes. Condenam um pequeno e fazem vista grossa ao grande. Fazem distinção entre quem tem nada ou pouco e quem tem muito, né? Então, as seitas, elas têm essa característica, infelizmente. Elas buscam fazer a sua própria vontade. E tem dois pesos, duas medidas. Eu conheço pessoas que fazem parte de seitas que aquele que tem dinheiro, a família faz coisa errada, peca, faz um monte de coisa à revelia, né? Aí quando chega para congregar com todo mundo trata bem também, porque aquela pessoa tem recursos. Tudo errado, tudo errado. E quando chega um que cometeu às vezes o mesmo pecado, talvez até junto com aquela pessoa tem que ficar numa posição inferior. Muito triste isso. No versículo de número 25 de Mateus 23, o Senhor Jesus falou: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Olha o que diz a palavra de Deus. E no versículo 27 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Olha, as seitas, elas têm uma característica, infelizmente, muito triste. Elas gostam de valorizar a aparência externa, física. Elas se prendem muito a isso. Então, as seitas, elas têm uma característica, você vai ver isso aí em Mateus capítulo 23, que eles gostam de enquadrar a pessoa num certo critério. E principalmente questão de vestimenta, de roupas, de usos e costumes. Está aí em Mateus 23. Nós precisamos, eu e você, avaliarmos a nossa vida se nós não estamos fiscalizando os nossos irmãos por conta da roupa que usam. Eu já vi absurdo de alguém passar a pertencer a uma seita e eles falarem assim: a primeira roupa a gente está te dando, as outras você compra. E a gente vende, viu? Que absurdo. Por quê? Porque só para enquadrar a pessoa naquele jeito, né? A gente vê essas coisas assim, a gente fica muito triste. No versículo de número 33, o Senhor Jesus fala assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, essa pergunta que Jesus fez foi uma pergunta retórica. Ele estava dizendo: vocês não vão escapar da condenação de ir para o inferno. Infelizmente, não vão. Por quê? Porque não estão buscando a vontade de Deus. Chegamos então ao final dessa aula de número 5 aqui, embora são aulas conjugadas, né? E na página 76 nós temos aqui o exercício. Faça o exercício, mande a resposta para nós e para a honra e glória de Deus nós estaremos juntos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, Deus abençoe você e em breve já estamos aqui na próxima aula com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço em nome de Jesus.